Olá, está no ar mais uma edição do Câmara Rio Debate. O tema de hoje é inteligência artificial. Vamos falar sobre os riscos e benefícios dessa tecnologia que já está em todo lugar, mas ainda é de difícil entendimento para muitos e gera muitas dúvidas quanto à sua utilização. Comigo está a Luciana Escobar Gonçalves, ela é pesquisadora de inteligência artificial em sistemas virtuais de produção no Instituto Senai de Inovação. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Também aqui no estúdio o professor Gerson Cunha, pesquisador da COPEA UFRJ. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E com a gente também está o Rodrigo Melo, ele é doutor em Engenharia de Telecomunicação e professor de Engenharia do Cefet. Seja bem-vindo, Rodrigo. Eu vou começar pela Luciana. Luciana, o que a gente já tem hoje no Brasil de incentivo e iniciativas governamentais para impulsionar o desenvolvimento da inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial hoje ela está sendo bem assim explorada e requerida, né? Principalmente pelas indústrias. No campo da nossa atuação hoje, a gente tem aí diversos editais que o governo tem liberado, né, recursos de incentivo, muitas vezes até não reembolsável, para que as empresas consigam aplicar a inteligência artificial nos seus processos, ter uma melhoria da sua produção. Muitas vezes é um tema que gera medo, né? As pessoas, eu vou perder meu emprego por um robô. Não é bem assim que funciona, né? A gente vai capacitando, né? As pessoas vão sendo capacitadas a novas funções e vão sendo adaptadas a essa realidade hoje, que é a aplicação da inteligência. A gente tenta tirar um pouco esse medo das pessoas enxergarem a inteligência como um bloqueio, como algo que vai tirar a sua vez, né? Ela está ali para ajudar, ela está ali para contribuir, para tornar o processo mais eficiente. E o governo tem entendimento disso, né? Tanto que a gente vê aí hoje tem bilhões em recursos, em editais, para apoiar a indústria aí, para se capacitar e estar cada vez mais à frente da inovação. E em quais setores ela já vem sendo aplicada com sucesso, por exemplo? E com qual finalidade? A gente tem, por exemplo, empresas de diversos segmentos, petróleo e gás, energia, a gente aplica muito na manutenção preditiva. Por exemplo, a gente aplica um algoritmo de inteligência artificial para ele entender o comportamento de um motor e qualquer probabilidade ali de problema que esse algoritmo vai identificar, ele vai estar sinalizando para uma equipe de manutenção, a fim que não deixe de dar um problema maior, que vai gerar um custo maior para a empresa, para a indústria. Então, ele consegue sinalizar, né, a gente, através dessa predição do comportamento. A gente, por exemplo, instala sensores numa máquina e esses sensores eles vão coletando informações de vibração, de temperatura, diversos dados, e qualquer alteração ali ele consegue sinalizar a tempo antes que gere um defeito, uma quebra do equipamento, um defeito pior, né? Então, a inteligência está aí para aliar, para somar esforços, para ajudar no processo de produção. E Gerson, agora para você, numa cidade como Rio de Janeiro, né, a gente está falando de uma importante cidade do país, como a inteligência artificial pode ser aplicada, em quais setores? Transporte, no caso, mobilidade, ocupação de solo, habitação? Essas aplicações de inteligência artificial elas estão muito associadas aos dados. Então, todo lugar que a gente tem muito dado, ela ajuda a se extrair um conhecimento, se extrair informações. Então, são processos, assim, para simplificar, processos matemáticos e estatísticos que conseguem pegar grandes volumes de dados e tirar informações que uma pessoa teria muita dificuldade ou gastaria muito tempo para localizar. Ou se fosse por um mecanismo simplificado de busca, só responderia as perguntas, como, por exemplo, a gente usa o Google, responderia as perguntas que se fizer. Com esses algoritmos, se consegue extrair dali pontos de diferenciação do resto, entendeu? Pode-se entender como as coisas funcionam. Então, por exemplo, para analisar o fluxo de trânsito na cidade, se a gente tiver todas as informações dos veículos circulando pela cidade, a gente pode programar automaticamente, direcionar os tempos, por exemplo, dos sinais de trânsito podem ser ajustados. Então, tu pode ter distinções de tempos de acordo com o fluxo de tráfego, e isso preditivo, porque se a gente conhece o comportamento, a gente sabe que horas
aquilo deve ser ajustado. Consumo de energia elétrica, né? Quais os horários, consumo de água, como é o comportamento das pessoas e como a gente, às vezes, não tem capacidade de servir a todas as regiões do Rio hoje mesmo, a gente pode direcionar sabendo os comportamentos. Na área de saúde, isso é bastante aplicado também, mesmo que as pessoas não saibam. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um dos estados do Brasil, se não o que tem melhor acompanhamento dos dados de saúde. Então, por exemplo, todas as UPAs, cada atendimento entra no sistema automaticamente. E com essas informações, imagina, cada pessoa dessa cidade, com milhões de habitantes, entra no sistema. Como a gente poderia tirar informações disso, se não usando essas técnicas? Então, isso pode nos apontar caminhos, tendências, até coisas que podem estar acontecendo pela cidade. Como você citou a saúde, num cenário de pandemia, como que vivemos, né, no passado recente, de que forma a inteligência artificial poderia acelerar, trazer soluções? Hoje a gente trabalha com um projeto com a Fiocruz, que é nessa linha de tentar identificar antecipadamente grandes surtos. Então, por exemplo, o exemplo do próprio cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem todas as informações da UPA. Então, a gente consegue ver tendências de crescimento e o comportamento natural. Quando esse comportamento começa a se distanciar, eu não preciso olhar cada uma das UPPs e nem as regiões. O sistema pode me informar dessa forma, entendeu? Então, a gente compara comportamentos com comportamentos anteriores e verifica isso. Isso o sistema pode estar fazendo isso o tempo todo. São milhões de cálculos que uma pessoa não conseguiria fazer. Isso para atualização de um painel de monitoramento. Em tempo real. É excelente. Que a gente chama, né, de dashboards, é um painel de monitoramento. Que nem tem um painel de vigilância da segurança civil, tá? Tem esses painéis de monitoramento da saúde. Então, a gente sabe, numa certa região está acontecendo um tipo específico. Aquilo é um início de surto ou é um fator que causou lá? E isso alerta as autoridades para que elas possam lá e verificar o que está acontecendo. Pode ter sido um acidente, uma contaminação local, ou pode ser realmente um novo surto, uma nova epidemia que está se iniciando. Isso se aplica em diversas áreas, né? Áreas de risco, por exemplo. Hoje a gente já teve, nesse ano, por exemplo, vários anúncios de previsão de chuvas intensas. Sim. E se a gente olhar nos sistemas de meteorologia, a previsão que sai na televisão, que todo mundo vê, é para o Rio de Janeiro. Sim. Só que o Rio de Janeiro são microclimas, né? Tu tem Bangu, que é um clima completamente diferente da Zona Sul, que é diferente da Por causa da mata. Geografia, né? Então, esses sensores a gente pode variar. Será que uma subida de 1 grau em Bangu é diferente, subida de 1 grau na Zona Sul? O que afeta isso? É um indício de uma grande chuva, porque tu começa a juntar todas essas coisas. E como são muitas informações, muitas estações, muitos sensores, a gente vê, por exemplo, o caso desses termômetros e relógios que tem nas ruas, né? Sim. A gente está numa rua, andou aqui no centro, foi para outra rua, a temperatura está diferente, as pessoas, como? Isso está errado. Mas pode ser diferente. Uma região que tenha mais árvores vai estar mais fresca, tem mais sombra. Outra região que só tem cimento vai estar muito mais quente. Se a gente pegar todas as informações e juntar, a gente começa a conhecer. Só que é muito dado, muito número para pessoas, para os humanos. Sim. E nesse processo é que a inteligência artificial ajuda muito. E a gente tem um recorte de tempo, né, de resposta. Sim. Se não se demorar muito, já perdeu a necessidade daquela informação. É excelente. E, Rodrigo, para muitos, né, a gente falou isso na abertura do programa, esse termo inteligência artificial ainda é desconhecido e até causa medo, né? Como lidar com os desafios, né, da aplicação e da apresentação dessa tecnologia? O Gerson já teve um excelente exemplo aqui, a Luciana também falou de outros, né, dos benefícios do uso da inteligência artificial. Mas como lidar com esse medo, que para muita gente ainda é um termo assustador? Então, esse medo, eu acho que veio por causa de muitos aplicativos que inicialmente realmente deram defeito, mostraram com TI da Microsoft que o usuário começou a treiná-lo para dar respostas ofensivas. Aí depois veio aquele Face App em 2019, veio Deep Nude, né, que despia as pessoas. Então, teve problemas éticos que ele foi totalmente proibido.
Então, por conta desses pequenos erros e pequenos problemas éticos, né, as pessoas tiveram esse medo. Né? Mas hoje já há regulamentações, né, que incentivam, e o interessante, todas elas incentivam até o projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, inclusive, e a regulamentação europeia, que a Europa ela é muito conservadora nesse sentido, entendeu? Ao mesmo tempo que ela incentiva o uso da inteligência artificial, ela também se respalda em termos éticos e de privacidade, proteção de dados, proteção da integridade, da privacidade, evitando viés, evitando problemas éticos. Então, necessita-se de uma capacitação, de uma informação nas escolas, né? Nas escolas, nos meios de comunicação, né? Para esclarecer os benefícios e educar também quanto aos critérios de segurança e de privacidade dos dados, entendeu? Eu leciono a parte de segurança de redes e cibersegurança e lá eu sempre instruo, né, os alunos sobre a questão ética de responsabilidade do uso. Por quê? Porque os algoritmos, né, eles facilitam, você pode adaptá-los para N tarefas. Atualmente, né, eles não vão, o medo é primeiro substituir, como vocês falaram, né, substituir o trabalho humano, mas na verdade, inicialmente ele não vai substituir, né, em muitos casos o ser humano não vai desempregar, né, mas ele vai substituir a pessoa que não sabe lidar, não sabe manipular, né, os algoritmos, os aplicativos de inteligência artificial por aquele que sabe, por aquele que tem aquela capacitação, né? Inclusive, teve um relatório da OpenAI e outro também da Microsoft, dizendo, aliás, teve outro da Deloitte também, a Accenture, dizendo que até 2030, 800 milhões de empregos serão extintos por conta da inteligência artificial. Em compensação, muitos outros empregos serão disponibilizados, serão criados. Tá? Porque assim como teve também essa barreira no surgimento da internet, na indústria 3.0, agora estamos na chamada Revolução 4.0, Indústria 4.0, né? Que já tem a automatização, o RPA, né? Que é a automação de processos robóticos, tá? Essa sigla. E que a Amazon, por exemplo, ela foi diminuindo a quantidade de funcionários e aumentando a quantidade de robôs, né? Hoje tem aproximadamente 750 mil robôs trabalhando na Amazon. Mas, em compensação, ela requalifica e capacita todos os seus funcionários para lidar com essa nova fase, né? Essa nova era de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, que eu tenho visto, pelo menos assim, na minha área aqui, nós trabalhamos a inteligência artificial para otimizar os próprios processos da engenharia e de sistemas de computação, né? Inclusive, desenvolvemos algoritmos de IA para corrigir outros erros em algoritmo. Então, não precisa ter medo, porque todas essas iniciativas e leis já estão respaldadas com incentivos por exemplo, a IBM e a Intel desenvolveram aplicativos, programas para detectar, né, o deepfake, detectar vídeos e áudios fakes, né, gerados. O deepfake, né, para quem não sabe, são programas que você, a partir de textos, você consegue gerar imagens e a partir de imagens você consegue gerar vídeos falantes. E aí você tem muita disseminação de desinformação, de fake news. Então, teve muitos golpes assim, né? Teve de áudio, por exemplo, teve o caso do diretor lá de uma escola em Baltimore, lá no estado de Maryland, que propagaram áudio com a voz dele, né? Houve uma grande repercussão na mídia, até que teve que contratar os peritos e dizer, não, esse áudio aqui foi forjado, né? O áudio continha ofensas e preconceitos, racismo, né? Imagina isso, aí isso vai para o ventilador, vai para a mídia, até desfazer
provar isso. O medo já E ainda tá teve um grande caso lá da multinacional de Hong Kong, em que um hacker, né, recriou o CFO, o diretor financeiro. Ele fez uma videochamada, né, recriando todo o corpo diretivo ali com o diretor financeiro e conseguiu enganar um outro diretor para transferir 25,6 milhões de dólares, aproximadamente 127 milhões de reais. Né? Então, olha só o dano por causa desse deepfake, entendeu? Então, essas questões já estão sendo tratadas para o uso eficiente, para as pessoas ficarem sem medo. Inclusive, os aplicativos estão sendo criados, aplicativos de inteligência artificial, para ajudar idosos e para ajudar pessoas iniciantes que têm dificuldade e têm medo de utilizar esses aplicativos. É importante mostrar esse outro lado. Inclusive, já a gente vai seguir com bate-papo. Antes, vamos assistir uma reportagem da Eliane Benício, que mostra como a inteligência artificial, tema do debate de hoje, tem contribuído para um trânsito mais seguro. Roda aí. Muitos brasileiros já estão conectados, têm a tecnologia nas mãos. A gente está falando sobre uma nova consciência de que o ser humano consegue criar a partir das nossas tecnologias, né? E que pode ajudar muita gente em novos recursos, como, por exemplo, no trabalho de um médico, numa criação de uma nova música ou até mesmo na construção de um novo prédio. Mas será que sabem o que é a inteligência artificial? Eu conheço a inteligência artificial, inclusive no trabalho a gente costuma utilizar. Conta como? Que inteligência é essa que você usa então no dia a dia? A gente utiliza muito no atendimento ao cliente, na empresa. Isso facilita muito os clientes que chegam para a gente filtrar e direcionar ele para o time correto. A gente teve a Revolução Industrial, mas a Revolução Industrial, por exemplo, levou décadas, se não quase um século. E a inteligência artificial, a gente está vendo aí desde 2020, mais ou menos, em 4 anos, a gente já consegue fazer vídeos deepfake. Então é um pouco preocupante, no sentido também ético. Vamos ter uma oportunidade excelente de exercitar no dia a dia coisas que nós nem tínhamos conhecimento e que precisamos aprender, conhecer, desenvolver. Falar em inteligência artificial é falar em máquinas capazes de executar tarefas, responder perguntas e solucionar problemas, pequenos ou grandes, como pensar o dia a dia nas metrópoles. Rodrigo Mourá é fundador da Kolbe, uma empresa de São Paulo, presente em várias partes do país, que oferece tecnologia para a gestão de frotas de veículos. Ele esteve na última edição do Web Summit Rio, justamente para falar sobre a importância da inteligência artificial para a logística e a sociedade como um todo. Quando a gente faz a logística mais eficiente, a gente traz muito ganho para a sociedade, porque as coisas ficando mais baratas, mais gente consegue consumir. Logística no Brasil é, na média, 1/6 do custo das mercadorias. Então, se eu conseguir ter 10, 15% de desconto em tudo, eu permito que mais gente consuma, eu consigo gerar mais empregos, fazer mais trabalho e tudo mais. Então, acho que é um negócio super alimenta. O Rodrigo traz um exemplo prático de como a IA já contribui para um trânsito mais seguro. A gente tem hoje cerca de 6 mil empresas clientes na Kolbe. 60% delas trabalham com a parte de câmeras com inteligência artificial no veículo. O que essas câmeras fazem? Elas vão estar filmando dentro e fora do veículo para tentar ajudar com a segurança. Então, coibindo comportamentos de risco. Será que o Rodrigo está dirigindo com sono? Será que o Rodrigo está usando o celular enquanto dirige, ou falando, ou está sem cinto, ou está trocando muito de pista, ou está muito perto do carro da frente? A gente mapeia dezenas de comportamentos de risco e vai ajudando os motoristas a conduzirem de maneira mais segura. E você vê que isso consegue reduzir cerca de 80% desses incidentes de risco, que quer dizer ruas mais seguras para todo mundo. Um dos desafios para o poder público é justamente encontrar soluções que melhorem o fluxo viário. Uma pesquisa da Kolbe mostra que empresas de transportes podem reduzir a quilometragem em cerca de 25% se optarem por rotas alternativas. Será que a gente consegue aproveitar dados do que está acontecendo para adaptar a cidade? Do tipo, eu consigo trocar ritmo de farol, quando está vermelho e quando está verde, dependendo do que está acontecendo, até mais longe. Será que eu consigo trocar velocidade da via? Nesse horário é 90, nesse horário é 50. Para esse carro é diferente do que para aquele carro. A inteligência artificial vai permitir que a gente processe muito mais dados. Isso deixa a gente conseguir customizar muito mais coisa e assim fazer a rua ficar mais eficiente para todo mundo, tendo, por exemplo, menos trânsito para todos nós.
Pelo visto, o céu é o limite para essa tal IA. Nós vimos aí na reportagem a aplicação da inteligência artificial no setor de logística. Eu vou perguntar para cada um de vocês agora, resumidamente em 30 segundos de resposta, até por conta desse avanço da tecnologia e no campo da inteligência artificial, qual é o potencial do Brasil hoje? Eu acredito que o Brasil tem muito potencial, né? A gente está vendo aí muito recurso para investimento, as empresas dispostas, né? As indústrias dispostas a abraçar essas oportunidades, as empresas querendo potencializar, né, os seus processos. Então, assim, a gente acredita muito nesse avanço da tecnologia no nosso meio. Assim, tá todo mundo aquecido para isso, né? Estão querendo as melhorias nos processos, acreditam que isso vai trazer benefícios, não só em recursos financeiros, como também em recapacitação da equipe, né, para esse fim, e está bem promissor. E professor Gerson, por favor. A gente vê o seguinte, as pessoas nas próprias empresas estão começando a entender os benefícios da inteligência artificial. Quando elas começam a ver isso acontecer, isso vai se difundindo, cada vez vão procurando mais. Nessa questão de logística, de novo, a gente trabalha com dados, com tempo, e tudo precisa ser muito rápido, muito organizado. Vocês pensem, por exemplo, um navio cheio de containers. Ele não descarrega todos, ele descarrega alguns. Se ele tiver que rearrumar aquilo, ele perde muito tempo, então já tem que ser planejado previamente. Isso se aplica a todo o processo de entregas, porque hoje a gente está fazendo um monte de compra online. Então pensa que isso tem que ser ajustado e muito rápido. A gente compra num dia, às vezes recebe no outro. Passa por uma cadeia que tem que estar se organizando automaticamente. E se isso, com essa quantidade de dados, pudesse ser processada e analisada e aprimorada de uma forma automática, a gente vai ter ganho, certamente, para os dois lados, para quem compra e para quem vende. E, Rodrigo, o Brasil pode, então, ser um grande líder em inteligência artificial, na aplicação da tecnologia? Sim, se houver fomento, se houver incentivos suficientes, com certeza ele tem um futuro bem promissor nessa área, né? Porque a quantidade, o percentual de pessoas capacitadas na área de ciência da computação aqui do Brasil é bastante alto, né? O investimento aqui, como foi dito aqui, a Luciana disse, também é bastante alto, e falta realmente essa parceria da iniciativa pública e privada que também já está sendo formada. Então, eu acho que o futuro aqui é promissor. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente segue falando sobre inteligência artificial. Até já. O Câmara Rio Debate está de volta. Hoje o nosso bate-papo é sobre o uso da inteligência artificial. Estão aqui no estúdio a Luciana Escobar, pesquisadora de inteligência artificial no Instituto Senai de Inovação em Sistemas Virtuais de Produção, o Gerson Cunha, pesquisador da COP UFRJ, e o Rodrigo Melo, doutor em Engenharia de Telecomunicação e professor de Engenharia do Cefet. A Câmara Municipal do Rio criou um grupo de trabalho para estudar e acompanhar a aplicação e os impactos da inteligência artificial na cidade. A Prefeitura assinou um convênio com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Vamos ver. Cada vez mais você tem um aumento computacional. Cada vez mais os dados podem ser armazenados de maneira muito instantânea. O comportamento do ser humano ele pode ser armazenado. A partir desse momento, se você não tiver uma regulamentação sobre isso, você pode haver algum tipo de utilização por mal, né? Então, acho que esse que é o principal objetivo desse grupo de trabalho. A gente, aqui na Câmara, tem o objetivo de formular leis, não é isso? Colocar leis para serem avaliadas, serem sancionadas ou não, não é? A inteligência artificial pode apoiar no seguinte, verificar, por exemplo, algum tipo de similaridade daquela lei que está sendo proposta. De repente, identificar que já foi feita uma lei similar. Pode avaliar questões se é constitucional ou não aquela lei. Não é? Então a gente pode agilizar em muito o processo legislativo aqui dentro da Câmara. Pelo menos esse é uma das aplicações que a gente pretende utilizar a IA aqui dentro da Câmara
de maneira assertiva. A sociedade ganha, porque permite também que, de repente, que a sociedade proponha algum tipo de projeto de lei, e a partir do momento que nós temos mecanismos de avaliar esse projeto de lei de maneira muito mais rápida, a gente pode voltar ou não para a sociedade com a resposta, né? Eu acho que a IA sempre pode vir com grandes vantagens. A questão que eu acho é que sempre tem que ter também um pouco de regulamento por questão da ética, de não ser utilizado de forma errada, né? Através dos exemplos que a gente vê, às vezes, até na própria televisão, né? A gente está vendo muito disso, né? O Marcelo Castilho, o diretor de tecnologia da informação, ele disse algo interessante na reportagem, que computador não tem ética. Então, eu vou perguntar para todos vocês, essa regulamentação necessária, ela vai ajudar a orientar o setor público? Sim, com certeza, né? É necessário uma orientação. A gente diz que o computador, a inteligência não faz nada sozinho, né? A gente capacita, a gente põe diretrizes, a gente estabelece normas para que a coisa funcione de maneira íntegra e ética. Então, é necessário. Professor Gerson, a gente está falando aí de um recurso, né, de uma tecnologia que tem um impacto gigante, então, e que não anda sozinha, precisa do homem, como vocês já disseram aqui. Então, essas pessoas precisam estar atentas a isso também. Sim, tem os cuidados. A regulamentação ajuda a definir essas regras que a Luciana comentou, até do ponto de vista, não só do ponto de vista ético, até de segurança. Hoje a gente tem, por exemplo, a Lei da Proteção dos Dados, que garante que as pessoas, a gente sabe que tem fraudes, que tem tudo, mas é para realmente impedir o mau uso de certas informações. A ideia da regulamentação é para ir nessa linha, de alinhar e definir o que pode e o que não pode ser feito, como usar. E se tu não tem uma regulamentação, se não tem regras, como a gente vai policiar, como a gente vai punir o mau uso? Isso também. Então, Rodrigo, o computador pode não ter ética, mas o homem precisa aplicar os filtros necessários. Sim. Né? Então, essa palavra, assim, responsabilidade, né, uso responsável e ético, é quase que um termo guarda-chuva, porque com ele vem a parte de, como o Gerson falou, de segurança, né, de proteção e privacidade dos dados, do viés algorítmico, ou seja, se você não tiver uma base de dados que tenha representatividade, ou seja, que tenha todas as categorias que deveriam estar ali e que elas estejam nas suas devidas proporções, né? E que aquela amostra realmente represente a população como um todo, né? Ele vai acabar tendo uma tendência, um viés que pode refletir um preconceito, né? Teve um caso desse, inclusive, em 2018, né, na Amazon, no processo de recrutamento, em que eles fizeram um processo de recrutamento baseado em inteligência artificial, mas com base nos funcionários bem-sucedidos antigos. Só que na época em que eles entraram, né, há muitos anos atrás, era majoritariamente homens, né, que entravam, que se interessavam por essa área de ciência de dados, né, e desenvolvimento de inteligência artificial. Então, quando eles fizeram esse processo seletivo, né, por mais que eles tivessem feito uma boa prática, que é a remoção do gênero, para a inteligência artificial não saber se era homem ou mulher, né, aquele perfil, ainda assim só escolheu homens no processo seletivo. Por quê? Porque aquela base estava desatualizada. Então, o perfil que estava valendo há um tempo atrás, hoje pode não valer, hoje pode não refletir, né, as características. Então, você tem que mexer no viés algoritmo, né, pensar na ética desde a sua concepção, desde do design, da implementação, do teste, né, do treinamento, teste, análise dos resultados, né? E a questão ética ela é muito ampla, né? Por exemplo, reconhecimento facial, né? Câmeras de reconhecimento facial, uso indiscriminado. A Europa proibiu. Agora, nem para segurança, nessa nova regulamentação que foi emitida aprovada, em 2023, que eu acho que até se começar a entrar em vigor, só talvez ano que vem, né? Dos impactos foi que ela proibiu o reconhecimento facial. Por quê? Porque as pessoas se sentiram vigiadas, né? Monitoradas, rastreadas, o que você faz, se você frequenta um bar, se você... Entendeu? Esse outra coisa, dos medos, né? Isso é um dos problemas, né? O outro problema é o viés também na identificação, né? Porque a maioria das pessoas identificadas como
com comportamento né, suspeito eram negras. Né? Então, tinham vários problemas, várias implicações né, nesse algoritmo de reconhecimento facial aí que impediram, inclusive, todos os aplicativos de inteligência artificial ou aplicações que incidiam em alto risco para a integridade humana, para a privacidade, eles foram simplesmente proibidos lá. Né? Eu achei até que foi meio... radical, restrita demais, porque não exatamente só por esse ponto, mas porque eles proibiram né, grandes empresas de tecnologia, de inteligência artificial, né, de entrar lá. Por quê? Para não acabar, para a preservação da indústria nacional da União Europeia, entendeu? A União Europeia, inclusive, é muito conservadora. Ela desenvolve, mas ainda está num passo bem lento. E, Gerson, você falou aqui no primeiro bloco né, da inteligência artificial como uma grande aliada no desenvolvimento de soluções para a cidade. Falando dessa parceria que a Prefeitura fechou, de que forma, o que a gente pode, o Carioca pode esperar dessa parceria? Do ponto de... Onde está essa interligação, né? O MIT com seu Sensible Lab, a Prefeitura e nós, o FRJ. É que esse laboratório vai ser instalado dentro da UFRJ, inclusive dentro do nosso laboratório. Então, vai ser uma parceria onde a gente vai ter troca de informações. Eles vão trazer tecnologias que eles trabalham, novas, que estão sendo aplicadas em várias partes do mundo, e vai ter a troca com os pesquisadores locais. Da mesma forma que eles precisam de informações, porque a gente tem na cidade do Rio de Janeiro, ela vai ser tipo um campo de provas para essas tecnologias, porque é um caso muito particular, diferente do que eles estão acostumados a ver em outros, nos Estados Unidos, Europa, Ásia. Então, um exemplo, o projeto piloto desse se chama Favela 4D. Né? Então, a gente quer informações. Hoje é bem conhecido, por exemplo, o levantamento fotogramétrico, aerofotogramétrico, que é aquela reconstituição que vocês já viram no Google Earth, que vê tudo em 3D, consegue recuperar automaticamente com drones. Isso é uma tecnologia já usada, bem difundida, onde os drones passam e reconhecem tridimensionalmente as edificações. Isso para situações tradicionais de arruamento regular, casas e construções e prédios, é muito simples. A favela tem uma estrutura completamente diferente, porque o primeiro andar nós temos um monte de vielas e passagens. O primeiro andar existe, né? Ele sobe afastado da viela, mas o segundo já começa a fechar. E algumas passagens são entre, e às vezes por dentro das casas. Então não tem como um drone ou um mapeamento tradicional usar isso. Então, a gente tem que recuperar essas informações. Além disso, como sensores instalados nesses ambientes também pode trazer informações de umidade, temperatura, qualidade do ar, poluentes, tá? Pressão atmosférica, e isso pode ajudar a gente a melhorar os modelos matemáticos, saber, por exemplo, que numa condição de poluentes, poeira, monóxido, dióxido de carbono, numa região de concentração, tu já está prevendo que aquele lugar vai ter alguns problemas respiratórios. E isso a gente já consegue ver hoje, por exemplo, em situações, e até planejar o recolhimento do lixo. Porque em certas ocasiões, por exemplo, o recolhimento de lixo é regular. Mas certas ocasiões, por exemplo, aconteceu uma chuva, uma coisa intensa, aí tem um monte de móveis, sofás, colchões que são jogados fora. E muito lixo acumula rapidamente. E nessas situações, começa a ter ratos e coisas desse tipo. O que a população costuma fazer para acabar com essas pragas? Bota fogo. Só que ao botar fogo, tu está soltando fuligem, tu está soltando fumaça, monóxido, dióxido de carbono e outros poluentes químicos, né, naquela região. Então, se a gente começa a monitorar, a gente consegue ver e até ajustar o recolhimento de lixo para uma situação dessa. A questão das doenças começou a ter uma situação crítica já detectada nos sensores, tu começa a ajustar os atendimentos médicos e etc. Então, segurança, riscos de desabamentos, todos esses sensores associados a esse mapeamento mais detalhado,
Por exemplo, conhecer, a gente sabe que, por exemplo, é comum em favelas, né, as vielas saírem. O primeiro andar tem acesso, a porta de entrada é por uma viela, e o segundo andar, que já é outra casa, pode ser acesso por outro. Como é que faz a questão de CEP, de endereço, de entregas? A gente não conhece isso, é um detalhe à parte. Eles têm muito interesse em conhecer porque isso é diferente. E eles trazem tecnologias. As técnicas são similares, mas eles têm equipamentos e recursos diferenciados para compartilhar com a gente. Então, a gente compartilha conhecimento, compartilha... eles até falam muito que o grande interesse é nessa informalidade que existe no Rio de Janeiro. E se a gente conhecer melhor a informalidade, mapear ela, ter ela de forma digital, né, que chama-se hoje o Digital Twin, quer dizer, o gêmeo digital, a favela digital, com todos esses sensores, a gente vai começar a entender o que acontece nela melhor e tomar ações, porque as decisões são a partir das informações. Se tu não tem informações precisas, não se pode tomar melhores decisões ou ações boas. Então, essa é a ideia dessa junção. E, da mesma forma que a gente colabora, a gente conhece as técnicas, tem uma formação local, é um projeto de 5 anos, então tem a formação, capacitação dos técnicos locais, das pessoas da região e também um estudo usando essas técnicas de inteligência artificial para poder definir e entender melhor o que acontece lá dentro. Olha, a contribuição de vocês foi valiosa, esclarecedora. Acho que todo mundo aqui já percebeu que são muitos os benefícios e é focar nisso, né? Olha, eu quero muito agradecer a presença dos nossos convidados, a Luciana Escobar, o Gerson Cunha e o Rodrigo Mello aqui no programa de hoje e a você que nos acompanhou até agora. O Câmara Rio Debate chega ao fim. Para ficar por dentro da nossa programação, basta acessar o site câmara.rio e também as nossas redes sociais com o @Câmara Rio. Muito obrigada e até o próximo encontro.